E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o El, do Gêmeo do Crime, e hoje eu vou indicar para vocês o livro A Árvore dos Ossos, da autora Tana French. Então pessoal, esse aqui também faz parte do selo Elas, da Dark Side. Esse aqui faz parte da segunda temporada do projeto, que inclusive acabou de sair a terceira já, que eu já tô doido para ler. Mas eu já finalizei a segunda temporada e esse daqui foi uma das leituras. Esse aqui foi o meu primeiro contato com a Tana French, mas eu já tinha ouvido vários comentários a respeito dela, porque ela é uma autora que eu quero muito embarcar em outras obras dela, sabe? Já até tem um outro dela aqui, que chama Dentro do Espelho. Vou até pegar ele aqui. Dentro do Espelho, também da Tana French, é um que eu quero muito ler. Mas voltando agora para falar de Árvore dos Ossos, aqui a gente vai acompanhar a história narrada em primeira pessoa, a história do Toby. O Toby é aquele protagonista bem odiável mesmo, sabe? Dá pra ver que a autora criou o personagem na intenção da gente antipatizar com ele, porque ele é aquele cara medíocre, ele se acha privilegiado, ele mesmo cita que ele sempre teve tudo na vida, se considera um cara muito de sorte, só que a sorte dele um dia acaba, porque dentro da própria casa dele, ele sofre uma violência. Só que é uma violência tão grande, mas tão grande, que ele vai parar no hospital com vários ossos quebrados, várias fraturas, e os danos não só físicos, mas psicológicos também. A gente já vai acompanhando ao decorrer da história. Então, pro Toby, que dizia sempre ser tão privilegiado assim, a gente percebe que ele não é mais tão privilegiado. E nisso ele vai passar um tempo em casa, se recuperando junto com a namorada dele. Eu até esqueci agora o nome da namorada dele, só que ela aparece bastante aqui na história também. É uma personagem que eu gostei bastante, a construção dela e tudo mais. E o curioso é que é um livro bem psicológico mesmo. E isso é uma característica que eu percebi que vem da própria Tana mesmo, acompanhando resenhas de uns outros BookTok, youtubers que fazem resenha, principalmente a Cat, que é uma das minhas favoritas aqui. Se ela estiver assistindo esse vídeo, obrigado Cat pela indicação da Tana French. E esse livro aqui ele é muito denso, sabe? É um livro com muitas camadas. Ele não é uma cebola, mas tem muitas camadas. Ah, vocês dois têm camadas! Porque o foco principal do livro não é o crime em si. Porque sim, acontece um crime nesse livro, não é a questão somente da agressão ao Toby, mas tem um crime aqui no passado, que eu já vou falar sobre isso. Mas o aprofundamento do livro está no psicológico dos personagens, sabe? Da carga dramática que os personagens carregam. Esse aqui ele é meio que um drama familiar até, porque enquanto está em recuperação, o Toby ele vai receber um convite para passar um tempo na casa de um tio dele, que está com câncer, está meio que numa situação crítica ali. Aí o Toby recebe um convite e ele vai lá junto com a namorada dele. Aí chegando lá, ele reencontram dois primos dele de infância, que é a Suzanne e o Leon. Eles relembram vários momentos juntos, várias memórias. Aí ele passa esse tempinho com esse tio dele, e chega um certo dia, um dia casual, que de repente dentro de uma árvore, mais especificamente um olmo, que é uma árvore bem específica ali da região, eles encontram nada mais, nada menos do que um crânio humano dentro dessa árvore. Tá explicado o título, A Árvore dos Ossos. A Tana, inclusive, ela é uma escritora irlandesa, e então toda a ambientação assim, ela se passa na Irlanda. Esse casarão é uma mansão bem estilo antigo, sabe? Aquele estilo gótico que só na mansão já te passa aquela vibe meio antiga, meio gótica mesmo, sabe? De livros clássicos. E essa edição aqui, inclusive, tá bem caprichada pela Dark Side, como sempre, ó. A edição tá bem caprichada, tá lindíssima, ó, atrás também. Ele tá bem caprichado mesmo. Esse livro, ele tem, deixa eu ver, são quase 500 páginas, se eu não me engano, ou até passa de 500. E aqui, como eu falei pra vocês, a Tana ela vai se aprofundar mais no psicológico dos personagens, porque, claro, vai rolar toda uma investigação. Depois que esse crânio humano ele é encontrado ali no olmo, na árvore, né?
os detetives vão começar a investigar, vão voltar ao passado para saber quem era a pessoa que teve o crânio jogado ali. E nisso a gente vai reviver várias histórias do passado do Toby com os primos dele, que é a Suzanne e o Leon. É muito engraçado porque a gente vai acompanhar, sabe, aquele desenrolar familiar, o desenvolvimento dos personagens, que é uma característica da Tana. Pelo que eu já ouvi dizer muito, ela é uma romancista sensacional, que ela adentra mesmo na mente psicológica, sabe, na mente humana. Então o foco principal, apesar de ter acontecido o crime aqui, não é no crime, e sim na mente dos personagens, no que os atos levam a consequências, o que certas coisas fazem com que você cometa. O final desse livro aqui, ele tem um plot twist, sim. Muita gente não curtiu tanto esse livro porque ele é muito longo. Sendo sincero, para mim a leitura foi um pouco arrastada também, porque ele é bem longo, só que é uma característica da Tana. Como eu falei para vocês, ó, Dentro do Espelho, ele também tem umas 500 páginas mais ou menos, então é uma característica da autora. Mas para quem gosta, vale muito a pena, não só pela edição, mas pela história, pelo desenrolar da trama. Você vai acompanhando ali algumas coisas no passado, e é aquele dramalhão familiar ali naquela mansão meio gótica, aquele estilo todo vitoriano também, né, se passando na Irlanda. Então é um livro bem gostoso de se ler. Você entra bem na mente do protagonista, do Toby, porque ele narra ali a história. E é muito curioso porque você vê ao longo da história o quanto aquela agressão que ele sofreu em casa foi prejudicial para ele, porque ele às vezes se perde nas próprias memórias dele, nas lembranças dele, ele se confunde muito. Então às vezes nem o próprio Toby é um narrador confiável, sabe? A gente se pergunta até que ponto pode confiar nele, até que ponto não. Aí a gente vai acompanhar também as versões da Susana, do Leon, que são os primos dele, para poder chegar ao desfecho do caso. Para mim ele tem um final bem satisfatório. A minha única crítica mesmo é por ser um livro bem longo, às vezes a leitura fica sendo bem arrastada, porque os capítulos são bem grandes. Então pra gente que gosta daquele livro vira a página, isso aqui não é, tá? Não é aquele tipo de livro que você vai terminar um capítulo, vai conseguir ler outro, porque os capítulos aqui são bem grandes. Mas para mim o livro foi ótimo, foi sensacional, foi mais um do selo Elas, que a Darkside tá de parabéns. Foi meu primeiro contato com a autora, como eu falei para vocês, a Tana French, mas eu prefiro ler muitos outros livros dela, porque a escrita dela em si me envolveu, justamente pelo fato dela focar na mente humana, sabe? Como eu falei, né, o crime ele é projetado ali, mas o foco principal da trama não tá no crime. E sim a gente vê as consequências que alguns atos levam as pessoas a cometer. Eu não posso falar muito, porque eu não quero dar spoiler, mas o final desse livro ele é bem reflexivo, faz você pensar se você tomaria tais decisões, se você faria tais escolhas igual alguns personagens fizeram. Mas enfim, pessoal, essa é a minha dica de hoje, a Árvore de Ossos, da Tana French. Espero que vocês gostem. Eu já estou pronto para a terceira temporada do selo Elas. Para mim esse selo é maravilhoso. Eles estão até aqui em cima, a maioria também aqui em cima, no espacinho da Darkside. Então eu espero que vocês curtam a leitura, curtam a dica. Se você não é inscrito no canal ainda, deixa um joinha que ajuda bastante, ainda mais pra gente que tá começando, né? Eu falo que a gente tá começando, sendo que o canal tem mais de um ano já. Só que tanto pra mim quanto pro meu irmão postar alguma resenha vai levando tempo. Aí eu digo que a gente tá começando. Então o apoio de vocês é sempre muito importante. Quem gostou, deixa aí um joinha, um comentário também, qualquer comentário, um emoji, um comentário de joinha mesmo, já fortalece muito o canal. E eu agradeço muito a vocês pelo apoio, viu, pessoal? Espero que vocês gostem da dica, Árvore dos Ossos. E muito obrigado, pessoal, por me ouvirem também falar aqui do livro. Eu ainda fico meio inseguro em frente às câmeras para gravar uma resenha e tudo mais, mas espero que vocês curtam, viu? Muito obrigado, pessoal.